Bom dia, um prazer estarmos aqui hoje conversando um pouquinho sobre esse evento que é tão importante para a gente, né? Então, nós agradecemos também o convite. Bom, essa disposição de vir aqui nos envaidece até, porque a gente sabe que não é fácil, os professores têm aulas, os professores têm que se deslocar, todo mundo tem família, então é complicado e a gente agradece muito. Então, professora Deise, nos fale do curso de psicologia e por que se faz uma semana acadêmica. Bom, o nosso curso é um curso atualmente que está muito bem procurado, um curso que as pessoas estão querendo começar o curso, querendo participar, né? Porque tem tido a necessidade cada vez maior de atendimentos nessa área, de profissionais nessa área, então é um curso que está em alta nesse momento em várias universidades. E o nosso curso não é diferente, nós temos muitos alunos nesse momento, né? E tivemos um ingresso bem importante nesse meio do ano. E nós sempre pensamos em atividades e em eventos, né, que tragam aos nossos alunos uma possibilidade de pensar a respeito da profissão, que tragam possibilidades críticas também frente ao que está acontecendo no momento, né? Então, a Semana Acadêmica é esse momento onde a gente traz profissionais de fora, ou profissionais da cidade, enfim, mas fora da universidade, né, para ampliar o debate sobre algumas questões. Então, é um evento que anualmente nós temos, fora os outros eventos institucionais, né, que nós proporcionamos, mas esse é um evento bem importante, onde a gente se dedica a aprofundar alguns temas. E desde nós estamos às vésperas aí, sei que não é a pauta do nosso encontro, mas é importante, é na área da saúde, como a psicologia, às vésperas do Ministério da Educação e Cultura anunciar onde se implantará um curso de medicina, se Cachoeira for escolhida, se será na UBRA Cachoeira. A data de anúncio seria 10 de outubro, logo adiante, né? Logo está chegando. E isso, obviamente, mexeria com a estrutura que hoje nós temos lá, inclusive dos diversos cursos. Imagina algum transtorno ou está tudo preparado se o MEC decidir que o curso de medicina será implantado pela UBRA em Cachoeira, para que isso aconteça com facilidade no campus da UBRA Cachoeira. Olha, seria uma alegria muito grande, né? E nós estamos preparados, sim. Então, a expectativa é muito grande para esse momento, né? Para que essa resposta venha e para que isso venha para a nossa cidade, né? Para Cachoeira do Sul. Então, eu acho que toda adaptação que seria necessária vai ser feita, né? A gente tem essa expectativa, esse desejo muito grande de que isso aconteça, né? Então, estamos na torcida, estamos aguardando ansiosamente por essa resposta, né? Nós todos, eu vou fazer um parênteses aqui, porque nós também, o jornalismo da Rádio Vale acaba sendo demandado, as pessoas perguntam e a gente tenta estar atualizado. Eu pesquisei bastante semana passada, né? Mas realmente o MEC está fechado em silêncio, não fala nada, só confirma e espero que não prorrogue novamente, né? Porque já prorrogou em 3 oportunidades, não prorrogue esse primeiro anúncio, que está marcado para dia 10 de outubro, e mesmo que anuncie de dia 10 de outubro, a decisão final ficou para final de março de 2026, depois de todas as análises, ou seja, o curso só poderia ser implantado, ou iniciar a sua implantação, a partir de abril de 2026. Então, não é uma luta de curto prazo, vamos dizer assim, já teria passado 3 anos desde o edital do MEC, e lembrando que o curso é autorizado pelo Ministério de Educação, não pelo Ministério da Saúde e tal, porque ele está dentro de um projeto de ensino, em primeiro lugar, da medicina, e voltado a um projeto, sim, aí da saúde, que é o Mais Médicos. Então, tem que ter uma série de situações que sejam coincidentes, que se somem. Bom, fiz o parênteses, agora vamos voltar ao assunto da conversa que nós estamos fazendo aqui sobre a 28ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, e vamos falar com a professora Natália Barreto. Bom dia, Natália. Bom dia, Ronaldo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de poder estar aqui conversando sobre esse momento, como a Deise já trouxe, né? Um momento que para a gente é muito significativo, poder abrir esse espaço para os alunos poderem pensar criticamente, né, sobre algumas questões que às vezes no dia a dia da sala de aula a gente não dá conta de poder se debruçar para estudar, né? Então, é um prazer poder estar aqui conversando com você nesse momento. O que vai acontecer nessa semana, Natália? Tá bem, a nossa semana acadêmica se inicia hoje, às 19 horas, e se estende até quinta-feira, tá?
Hoje a gente vai ter um painel com os estagiários do curso de psicologia nas diferentes áreas de atuação da psicologia, CRAS, CAPS, CREAS, o pessoal que atua na clínica, o pessoal que trabalha com projeto dentro do lugar de estágio que a universidade oferece, pessoal que está nas áreas das empresas. Então, né, a ideia é de que os alunos também possam conhecer o que está acontecendo dentro do curso em termos de prática de estágio, né? Assim, quais são as possibilidades que o curso oferece para que o estágio possa acontecer e como que é quando a teoria encontra com a prática, né? A proposta da semana acadêmica é poder se debruçar um pouco sobre isso nesse momento, assim, né? Então, Natália, vamos ver se eu entendi. O estudante, ele tem opção, ele não é teleguiado pelo curso, por exemplo, para fazer a psicologia empresarial ou para a psicologia voltada para o atendimento público, né, como é que é? SUAS, né, Sistema Único de Assistência Social, né, mais voltado para essa área, assim, né, então, ele pode, Natália, o acadêmico, a acadêmica, pode pensar, bom, a minha carreira eu vou fazer nesse sentido, é isso? Isso, né? A gente pode dizer que a gente tem uma formação generalista nesse sentido, assim, né? Nos formamos psicólogos, né? E dentro da possibilidade de estágio se abre, né, um campo vasto da psicologia, né? Eu acho que, como a Deise estava trazendo antes, assim, a psicologia ela vem crescendo cada vez mais, né? E sendo demandada em diferentes áreas de atuação, né? E os nossos estagiários têm essa possibilidade de poder estar ocupando esses diferentes lugares onde a psicologia está sendo convocada a estar, assim. Olha aqui, ó, volto para a professora Deise. Eu acho que as empresas recorrem muito pouco à psicologia. Aqui em Cachoeira do Sul, principalmente. Eu acho que empresas, especialmente que são grandes empregadoras, daqui a pouco nós entrevistávamos aí o superintendente do HCB, 1.100 funcionários. Então, veja quanto atendimento, quanto cuidado tem que ter com 1.100 pessoas, né? Vivendo num ambiente estressante, né? Claro. Lidando com doença, com tentativas de recuperação de saúde, né? Infelizmente com aqueles momentos piores, quando isso não é possível, e lidando com o falecimento de um paciente. Quer dizer, as pessoas, nós, seres humanos, vamos absorvendo essas situações do estresse diário. Claro. Mas o exemplo do HCB talvez seja um pouco mais dramático, mas nós podíamos falar de uma empresa comercial, com seus 10, 20, 30 funcionários, e que tenha as exigências de produtividade, que tem que atingir metas, né, que tem cobranças que são feitas e tem jeito de fazer cobrança, porque senão desestrutura a equipe. Nos fale um pouco disso, Deise. Bom, a realidade é que aqui em Cachoeira ainda não temos o psicólogo em todas as empresas. Tem cidades maiores que nós temos já essa realidade muito bem colocada. Tanto que quando os nossos estagiários eles decidem por fazer, eu quero área organizacional, a gente precisa pensar onde são as empresas que têm, né, um psicólogo para supervisionar esse aluno. Né? Então, essa é uma realidade aqui, muito de Cachoeira também, que as pessoas não entendem o psicólogo como necessário. Trata-se muitas vezes de que isso vai ser um custo para a empresa quando é um investimento em saúde mental, principalmente agora, né, que a gente vai falar das NR1 e tudo isso, né, que vai ser exigido. Então, é uma realidade muito local. Né? Em outros locais a gente tem já o profissional que atua nessa área, na psicologia organizacional e do trabalho. Deise e Natália, estamos já no século XXI, mas eu me lembro ainda, no tempo de jovem, falar em psicologia, psicólogo, havia sempre um preconceito. O quê? O Tomás vai visitar um psicólogo? Ih, o Tomás está louco. Né? Se associa a isso aí. Então, hoje nós falarmos em ter um psicólogo numa empresa, alguém pensa assim, mas vem cá, mas é uma empresa de loucos? Como é que está essa situação hoje? Como a sociedade vê a psicologia hoje? Porque falar com um psicólogo não quer dizer que é doente mental, muito antes pelo contrário. Claro que não. A pessoa está no seu pleno exercício e gozo das suas faculdades mentais. Como é que vocês veem essa realidade hoje? Acho que hoje, assim, né, Tomás, a gente já tem um certo avanço no que diz respeito a essa desmistificação da psicologia como algo para louco, assim, né? Acho que a disseminação de informação através das redes sociais, assim, nos ajudou muito nesse sentido, assim, né? Acho que a saúde mental é algo que tem circulado um pouco
mais longe, assim, né, da situação do estigma, né? Claro que a gente sabe que ainda existe, né, assim, mas acho que já avançamos de uma forma importante. Eu acho que também, né, um reflexo disso é a busca pelo curso, assim, né, de que realmente, assim, é um curso que vem crescendo, que as pessoas estão procurando, né, então, acho que já caminhamos um pouco em relação a isso, assim, né? E claro que essa questão das redes sociais abre duas possibilidades, assim, né? Acho que se por um lado se circula mais conhecimento e se desmistifica um pouco da saúde mental, por outro, acaba criando, né, um lugar de que tudo é diagnóstico, enfim, a gente entraria numa outra discussão a partir daí, assim, né? Mas acho que viemos avançando enquanto sociedade, assim, né? E eu acho que, na verdade, é uma demanda que ela é urgente, assim, né? Como a gente vinha falando, né? Dentro da realidade do hospital, 1.100 funcionários, enfim, é óbvio, né? Que em todos os lugares, acho que de maneira geral, a nossa sociedade é uma sociedade que está mais estressada, que está mais ansiosa, né? Os estudos vêm mostrando isso, assim, então, né? A demanda e a exigência do profissional da psicologia, ela se faz cada vez mais presente na sociedade, né? Acho que mais pessoas estão se dando conta de que precisam e da importância do profissional da psicologia. Nós assim, podemos né? nominar hoje quais são os principais problemas ou medos, fobias do mundo moderno que vocês, como psicólogos, veem lá no consultório. Qual é o principal problema hoje dos homens e das mulheres? Olha, acho que, sem medo de errar, a gente falaria de ansiedade e depressão em primeiro lugar. Sim. Né? Uhum. E aí depois a gente vai ter outras questões também. Claro, a gente está falando aqui dos adultos, né? Mas das crianças também. As crianças têm apresentado essas questões. Passa muito pelos excessos, Excessos. né? Assim, acho que enquanto sociedade, assim, né, somos demandados a ocupar cada vez mais lugares, né? A questão da alta performance, do alto desempenho, né? Da pressão para que a gente seja uma super mãe, uma super profissional, né? Assim, que a gente busque a excelência em todos os espaços, né? Acaba gerando uma demanda que ela é excessiva, assim, né? Quando a gente está falando de psicologia, a gente sempre fala daquilo que é o ideal e daquilo que é o real, que é o possível, né? E muitas vezes, né, as pessoas acabam trabalhando muito com um cenário ideal, e aí acho que, de novo, trago a questão das redes sociais, assim, né, que apresenta aquela demanda de alta performance, enfim, né? E isso, às vezes, muitas vezes, na verdade, né, acaba ficando longe do que é real, do que é possível, né? Então, assim, esse desencontro, assim, né, de expectativas gera muitas frustrações, e aí, né, acho que os quadros de ansiedade acabam se instalando nesse caminho, assim. Deise, eu quero registrar, eu até já tinha falado sobre isso na pauta da Câmara de Vereadores de hoje, tem um projeto de lei, o 97/2025, da vereadora Ana Luísa do Piquiri, e é uma síntese, né? Dispõe sobre o atendimento para alunos com dislexia, com transtorno do déficit de atenção por hiperatividade e descalculia ou outros transtornos de aprendizagem. Nos decodifica isso aqui, porque mencionaste aí a questão da educação dos alunos das escolas. Nós temos vários transtornos, né, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, assim, sabe? E um desses bem comuns é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um transtorno que ele pode ser misto, assim, que ele tem essas duas nuances, né, tanto a desatenção quanto a hiperatividade, como ele pode ser apenas, né, de um jeito, assim, só a criança desatenta ou só a criança hiperativa. E essa é uma dificuldade muito grande da criança em sala de aula. Muitas vezes é uma criança que não vai ter um monitor, não vai ter um auxílio dentro da sala de aula, por exemplo, né? Então, é muito difícil, às vezes, o manejo conforme a apresentação dessa questão na criança, né? Então, tem crianças que estão medicadas e, mesmo assim, tem muita dificuldade de conseguir ficar quietinha dentro da sala de aula, né? Então, é muito complicado, assim, às vezes é difícil para a família lidar, se a família não tem condições, às vezes, de fornecer um atendimento para essa criança. Então, lá na sala de aula vão aparecer essas questões, tá? Tu ia falar? Não, eu fiquei pensando que, na verdade, assim, né,
não sei exatamente do que se trata esse projeto de lei. Eu assim, também não li, né? eu só Mas, li é, caput, porque, na vamos verdade, dizer assim, a gente já tem alguns diagnósticos, né, que, por lei, as crianças são amparadas, né, no que diz respeito a ter um profissional que acompanhe, né, a gente sabe que o diagnóstico, o próprio diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade é um desses diagnósticos que se encaixa, né, na possibilidade da criança ter um monitor em sala de aula para poder acompanhar o transtorno do espectro autista também, assim, né, e acho que isso que a Deise está trazendo, assim, na nossa realidade, infelizmente, isso não é uma realidade como poderia ser, né? Mas eu agora fiquei ouvindo vocês, nós estamos aqui com as psicólogas Deise Mor e Natália Barreto, certo? O assunto principal era a 28ª semana acadêmica do curso de psicologia da UBRA, mas nós não vamos perder uma oportunidade de ter duas profissionais, duas professoras da área da psicologia aqui, sem tentar diminuir um pouco a nossa ignorância a respeito do assunto. Então é o seguinte, eu estou achando, ouvindo vocês, que as escolas deveriam ter orientação educacional. Orientação é aquela parte voltada para os alunos, supervisão é para os professores. Na estrutura das escolas tem a direção, a vice-direção, a orientação e a supervisão. Então, supervisão é administrativa, mais para os professores e seu desempenho, e orientação aos alunos em sala de aula, no convívio do ambiente escolar. Expliquei? Tá bom. Então, eu fico pensando que o pessoal de orientação devia ter psicologia também. Estou certo? Na verdade, já deveríamos ter psicólogos nas escolas, né? E não temos ainda isso na prática acontecendo. Porque o profissional dentro da escola, ele ia identificar um caso, assim, essa criança tem um problema, tem alguma coisa errada, tem alguma questão, ela precisa de outro encaminhamento, que a escola não vai dar conta, talvez, de atender. E aí esse profissional faria o encaminhamento, conversaria com a família, né? Além de trabalhar outras questões dentro da escola, questões do coletivo escolar, né? Porém, isso ainda não é uma realidade, né? Coletivo escolar, vou fazer mais um parênteses, olha o chato aqui. Mais um parênteses. Coletivo escolar é o que nós, no popular, chamamos de comunidade escolar. Quem são? Obviamente, os docentes, que são os professores, os discentes, que são os alunos, os pais de alunos. E, eventualmente, uma comunidade mantenedora, que também interfere nas políticas educacionais. A gente sabe disso, especialmente nas escolas confessionais, né, que tem alguma vinculação religiosa na sua origem, né, na sua formação. Então, ela é multidisciplinar. Um psicólogo ia ter que atuar em todas as áreas, não só com os alunos. O psicólogo na escola, ele não é o psicólogo clínico que vai fazer um atendimento individual. Ele é um psicólogo que vai pensar sempre no coletivo. Então, digamos que lá naquela escola está acontecendo alguma questão relacionada ao bullying. Ele vai fazer um trabalho com a escola ou com aquela turma especificamente, ou com os pais, enfim, né? Ele vai ter esse olhar mais amplo também e trabalhar no coletivo. Sim, e fiquei pensando assim, né, de que essa demanda da escola, ela é uma demanda real e que existe, assim, né? Lá na UBRA a gente tem o LAIP, né, que é o Laboratório de Avaliação e Intervenção Psicológica, assim, né? E a gente recebe muitas demandas, né, de escolas, né, nesse sentido, assim, de que possa ser desempenhado algum tipo de trabalho com os alunos, com os professores, escola, né? Assim, nesse ponto, ela busca muito o trabalho da psicologia. Ela quer, ela aceita quando nós vamos, né? Então, a escola faz de tudo para auxiliar os alunos, a gente percebe isso, os professores. Né? E, de novo, assim, né? Assim como a questão dos monitores para os pacientes com alguns diagnósticos, a questão do psicólogo dentro das escolas também, em lei, já existe, assim, né? Mas na prática, infelizmente, isso ainda não acontece. Assim, né? Algum contato com o município, com o Estado na área da psicologia, ainda nos mantendo na área da educação? Olha, nós temos um projeto, acho que a Natália pode falar com mais propriedade, né, que nós começamos esse ano, agora, só falando localmente aqui, né, de uma questão que nós identificamos muito importante. Nós queríamos muito trabalhar com crianças, né, da educação infantil, crianças pequenas, explicando algumas coisas e orientando e trabalhando com prevenção sobre questões de abuso sexual. Então, quando teve a campanha Maio Laranja, nós pensamos sobre isso e conversamos com a vereadora Juliana Spolidor, para desenvolver um projeto nas escolinhas de Cachoeira do Sul, para trabalhar essa temática, né, com as crianças, porque nós vemos e nos chega isso tanto em consultório como nos locais que a gente atende, o quanto
né, situações de abuso têm sido recorrentes e têm acontecido muito atualmente. Então, a gente pensou em se antecipar isso, né, e trabalhar de forma preventiva nesse projeto aqui em Cachoeira do Sul nós estamos desenvolvendo hoje, né. A Natália pode falar um pouquinho. É um projeto que, né, os estagiários do LAIP, como eu tinha falado antes, assim, eles estão indo até todas as escolas que têm educação infantil no município, assim, né, a gente conseguiu, através da vereadora Juliana, articular isso junto à Secretaria Municipal de Educação, então, né, é um projeto que é respaldado pela Secretaria Municipal de Educação, com a ideia de realmente oferecer uma psicoeducação, assim, para essas crianças, assim, né, em relação ao cuidado com o próprio corpo, né, assim, onde pode, onde não pode tocar, quem não pode, né, se for tocado, para quem que pode contar, para quem que deve contar, como que isso deve acontecer, assim, né, a gente tem tido retorno muito positivos das escolas, assim, né, as crianças têm recebido muito bem esse trabalho, porque os lúdico, professores a gente também, fala isso né, através de uma exato. história, a gente mostra isso, né, para criança, enfim, é De muito uma- lúdico dentro daquilo que a gente entende que a criança tem capacidade de entender, né. O nosso ouvinte Viviane de Freitas, que a Escola Municipal Manuel Portela não tem ou não tinha conselho de pais. Ela estava falando aqui sobre os abusos, quando acontece abuso na escola, e está dizendo que é um ótimo projeto esse que está em curso. Obrigada. Eu vou aproveitar a presença de vocês duas aqui, porque, claro, nós muito já falamos sobre a questão das crianças, da internet, do celular, das redes sociais, mas é sempre bom ouvir a palavra de duas especialistas. Esta questão do mundo moderno, e até vocês falaram que as crianças estão, às vezes, muito nervosas e ansiosas. O celular, constantemente. Na escola já tem que desligar e guardar. Mas, tirando esse período da escola, a criança está com o celular. E nós estamos vendo que é cada vez mais frequente crianças que mal e porcamente aprenderam a dizer papai, mamãe, vovô, vovó, já estão com o smartphone na mão, fuçando no smartphone. Uma babá eletrônica moderna. E barata. Pois é. E aí, como é que fica essa questão para os pais, avós que estão nos escutando vocês? Como nós vamos criar e educar nossos filhos e nossos netos nesse mundo moderno da eletrônica? Acho que é uma grande questão essa, assim, né? E já há algum tempo, assim, né? Os profissionais têm se dedicado a se debruçar sobre esse tema, assim, né? Acho que para o início de conversa, assim, né, acho que a gente pode pensar que a orientação da Sociedade de Pediatria, né, é de que as crianças até 2 anos de idade não tenham nenhum tipo de contato com as telas, né, assim. Depois se abre, assim, as possibilidades de em torno de 1 hora por dia, e isso vai, né, aumentando à medida que a criança vai aumentando, né. Eu acho que sempre quando a gente está falando de uso de eletrônicos, de redes sociais, enfim, o cuidado que a gente tem que ter sempre é com os excessos, assim, né? E a gente, infelizmente, vê que o que acaba acontecendo normalmente são os excessos, né? Assim, e são os excessos que acabam trazendo prejuízo para o desenvolvimento das crianças, né? Os estudos, eles são claros também nesse sentido, né? A respeito do prejuízo cognitivo, inclusive, que o uso de telas em excesso pode trazer para o desenvolvimento dessas crianças, assim, né? A gente tem falado muito sobre isso, assim, né? De atrasos que se estabelecem, assim, pela questão, né, da mediação com a realidade pelo uso do telefone e não, né, de uma mediação e de uma apresentação de mundo que se dava antes através das relações, assim, Professora né? Natália, me permite, faço de novo uma interrupção para tentar me apropriar desse conhecimento. Claro. Quando a gente fala cognitivo, fala sobre construção do conhecimento, Exato. de desenvolvimento. O celular tem potencial de diminuir essa capacidade de construção do conhecimento? Sim, de função de atenção, de função de memória, de trabalho, que é o que a gente chama, assim, né? Que é a capacidade de armazenar as informações e de poder depois resgatar essas informações para poder usar de uma maneira adequada com a realidade. Então, assim, os estudos apontam prejuízos claros nesse sentido, até em relação à questão de desenvolvimento da linguagem, enfim, né? Todas as funções acabam sendo comprometidas. Desenvolver o cérebro e guardar as informações no cérebro humano, para que eu vou me esforçar se eu pego um celular, um tablet ou um computador, aperto meia dúzia de botões E e as eu informações estão tenho, ali. eu tenho as respostas. Exato. As
pretensas As Exato. pretensas respostas, Exato. porque às vezes não é a resposta certa. É. Mas é só acessar a inteligência artificial aí que a gente encontra cada resposta burra. Sabe que totalmente nesse equivocada. sentido, assim, a gente teve uma formação de professores no início do semestre que, né, abordou essa ideia da inteligência artificial, assim, eu achei muito engraçado o termo que eles usam, assim, né, porque, assim, a inteligência artificial, esses aplicativos, eles nunca vão te dizer que eles não sabem nada, né, assim, e aí quando eles não sabem, eles criam uma resposta, Eles né? inventam. Exato, e aí o termo que eles usam para isso é alucinar, eles dizem, o aplicativo alucinou, que é um termo que é da psicologia, assim, né? Então, assim, eu achei muito interessante esse paralelo, assim, que foi traçado, né? De que, bom, a inteligência artificial, ela Que também alucina. antigamente, assim, quando né? falava que alguém estava alucinado, era sinônimo de tá louco, tá fora da realidade, né, Toné? Mas eu queria Deise, só... deixa eu garantir a palavra aqui para a professora Deise. E aí? Eu queria só lembrar o seguinte, que há um tempo atrás, talvez uns 20 ou 30 anos atrás, quando nós éramos crianças, né, os pais não estavam tão preocupados assim de a criança estar na rua, isso era uma realidade, né? Eram outros tempos, como a gente fala. Então, a criança brincava na rua, ela explorava, ela caía e ela mesmo buscava uma forma, né, de se regular novamente, chorava, ia para a mãe, falava e tal. Então, a criança tinha uma autonomia muito grande quando nós éramos crianças e, com certeza, quando vocês também. E hoje os pais estão muito focados em não deixar a criança ter nenhum tipo de vivência na rua, porque é perigoso, né? A rua se tornou muito perigoso, então os pais protegem muito as crianças de estarem na rua, de conversarem com estranhos, esse tipo de coisa. Porém, essa proteção não acontece aqui com o celular, e aqui está muito mais perigoso do que na rua, né? Aqui está entrando, a gente sabe, redes de pedofilia, uma série de questões muito delicadas, né? Desafios online. A gente vê, né, adolescentes que são desafiados a se cortarem, entre outras questões que talvez seja delicado a gente comentar aqui agora. Mas hoje o maior perigo está dentro de casa, não está mais na rua, né? Não apenas na rua. Então as crianças estão também vivenciando coisas e muitas vezes a família não está sabendo. E os pais não estão sabendo do que se passa naquele mundo ali virtual. Sim, é uma questão de exposição também, assim, né? Acho que tem esse cuidado para que as crianças não sejam expostas aos perigos da rua, né? Mas acaba que dentro do quarto, com o uso do celular, talvez essa criança ela possa estar ainda mais exposta, assim, né? Então, e nesse sentido, assim, eu acho que a gente sempre fala, né, da importância da supervisão parental para o uso das redes sociais e do celular de maneira geral, E assim, rede social, né? uma criança, né, nem deveria ter rede Exato. social. Vou começar por aí, porque tem vários estudos também que falam quanto a autoestima da criança fica prejudicada, e entre outras questões, né? Então, a partir dos 13 se fala hoje, eu acho, do Instagram, né? E, então, a questão dos pais é monitorar esse uso, colocar alguns aplicativos de controle parental que hoje temos, né? E limitar ao máximo, assim, dentro do possível. Quanto menos a criança estar ali no celular utilizando, né, melhor. Porque é um Ok. excesso de informações. Bom, são 8h26. Quero agradecer aqui a presença da psicóloga Deise Agnes Souza Leal Mor, que é a coordenadora do curso de psicologia da UBRA Cachoeira, e a psicóloga Natália Barreto, professora e coordenadora da 28ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, que falaram pouco dessa Semana Acadêmica, mas falaram muito de assuntos do nosso dia a dia. Muito obrigado. Nós agradecemos e convidamos, se alguém tiver interesse em participar conosco, né? É ainda dá aberto ao tempo. público? Aberto, Sim. sim. Aberto ao público. Hoje, né, a gente tem esse painel com os estagiários. Amanhã a gente vai ter conversando conosco a Laura Machado, que é psicóloga, sobre as ansiedades de início do atendimento na clínica. E na quarta-feira nós temos o psiquiatra Dr. Lino Vili, que vai compartilhar com a gente assim, sobre a diferença de psiquiatria versus psicoterapia e as demandas atuais. De assim. que horas a que horas e onde? Começa às 19 horas no Salão de Atos da Universidade. Tá ok. Lá no bairro Universitário. E levam um abraço, vocês duas levam um abraço do Gastão Aepes, nosso ouvinte, que ligou e parabenizou esse bate-papo muito amplo, muito esclarecedor, principalmente essa questão aí envolvendo as crianças.